Olá, seguimos aí com nossa aula sobre conceitos em geografia urbana. Seguimos aí no bloco 4, terminando a caracterização, né, as definições a respeito de hierarquia urbana. Falávamos sobre polarização, os tipos de polarização, os graus de polarização. E falamos sobre cidades globais, que seria o máximo, né, que uma cidade pode polarizar, atingindo outros países, outros continentes. E dentro das cidades globais, essas subcategorias que existem entre alfa, beta, gama, etc. E aqui ficou faltando falar um pouco a respeito desses diferentes parâmetros e como que os parâmetros podem mudar esse ranking, né? É interessante mostrar diferentes formas de classificar uma cidade quanto aos diferentes critérios que fazem uma cidade ser global, né? Temos aqui a população do município, vindo aí em primeiro lugar como Xangai, sendo a maior população do município. Tá? Seguindo por Karachi, não sei se assim se pronuncia, mas é uma cidade no Paquistão. A mais populosa, não é a capital, mas é muito populosa. Lembrando que o Paquistão é um dos países que em breve, né, vai alcançar ali o top 5 dos mais populosos do mundo. Pode ser uma questão de tempo, devido à grande taxa de natalidade e fecundidade do país. Mumbai, Pequim, Moscou, Istambul, São Paulo, Tianjin, Guangzhou, não sei pronunciar, e Shenzhen. Quase todas essas cidades que eu citei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, são cidades, cinco, são cidades chinesas. Ou seja, olha só como que está concentrado nesse país que há pouco era o mais populoso do mundo, acaba de perder lugar para a Índia, mas está se urbanizando. Se a Índia seguir se urbanizando da forma como está, provavelmente outras cidades podem disputar aí esse ranking. Mas, como já tem aí Mumbai. Mas olha só que interessante, algo que eu sempre digo a respeito da diferença entre população municipal e de concentrações de população, que pode ser melhor entendido pela área metropolitana. É o que está colocado na segunda coluna. Quando se fala da população da área metropolitana, ou seja, não está dizendo mais sobre o contorno do município, mas daquele aglomerado de pessoas em torno dessa sede, que seria essa cidade principal, as coisas mudam. Aparecendo em primeiro lugar Tóquio, depois Seul, Cidade do México, Nova York, Mumbai novamente, Jakarta, São Paulo novamente, Delhi, Osaka e Xangai novamente, mas ali já embaixo. Isso mostra um outro caráter da aglomeração urbana, porque não estamos mais nos limitando aos limites do município, mas a todos os municípios ali limítrofes que estão conurbados com essa região, com essa grande cidade central, né? Ou seja, essas duas categorias são muito importantes de levar em conta. Eu, particularmente, se você quiser pensar em aglomerações urbanas, eu acho muito mais interessante se tratar de áreas metropolitanas. Elas respondem mais ao, a sua pergunta, né, baseado mais numa realidade espacial, do que pegar o recorte municipal, porque vai estar limitado à área daquele município que pode, por motivos lá, dinâmicas urbanas locais, pode ter áreas menos povoadas, mas mesmo assim ter um entorno muito ocupado, muito denso. Então seguimos ali para a população estrangeira, ou seja, cidades que têm mais população estrangeira, e aí Dubai, olha só, aparece colocando ela como uma cidade global, mesmo não sendo tão populosa assim, se você pensar que ela só tem 3 milhões de habitantes. Seguida ali de Toronto, Hong Kong, Miami, Los Angeles. Bom, eu não vou seguir aqui falando todas, mas só trazendo esses aspectos que se destacam, né? Por exemplo, o outro, custo de vida para expatriados, né, sendo a mais cara ali primeiro, Luanda. Luanda é a capital da Angola, aparecendo como a mais cara para quem está ali de passagem, né? É um migrante temporário. Seguida de Tóquio, N'Djamena, Moscou, Genebra,
O que mostra aqui é que essas cidades assumem, inclusive São Paulo aparece aqui também, né? Lá em 10º lugar, mas aparece. Mas isso também revela uma questão da globalização. Número de passageiros no sistema de metrô. Isso também é muito interessante ver que o metrô é visto aqui como um transporte, uma modalidade de transporte em massa, que exige ali um sistema modernizado, um sistema complexo, né, que não é simplesmente tem uma infraestrutura instalada, existe um sistema moderno de controle de conexões. Isso revela também a capacidade da cidade de movimentar pessoas diariamente sem congestionamentos causados pelo rodoviarismo. Então, é um fator também que é levado em conta na cidade global. O número de passageiros anuais do sistema aeroviário, isso não precisa dizer, né? Não precisamos nem assim que elaborar muito motivo. Muitos passageiros aeroviários significa que pode estar recebendo passageiros tanto de voos domésticos, ou seja, do país inteiro, quanto internacionais. Pode ter certeza que todas essas que estão citadas aqui são aeroportos internacionais que podem servir tanto de destino do passageiro ou escala. Muitas cidades, para incentivar o turismo, para incentivar essa questão que depois nós vamos falar no último bloco a respeito de, no último ou no penúltimo bloco, a respeito de cidades neoliberais, urbanização neoliberal, muitas cidades passam a fazer uma espécie de incentivos fiscais para que os passageiros fiquem, né? Se eles estiverem ali de passagem, eles fiquem mais tempo nessa cidade. Algo que eu conheço só o termo em inglês, que é stopover, não sei se tem uma tradução para isso, mas que as passagens se tornam mais baratas. Vamos supor que você quer ir para algum destino qualquer. Você está no Brasil e você quer ir para a Tunísia. E aí você tem uma passagem lá mais cara que vai direto para lá, ou você tem uma passagem mediana que para em Paris e depois, em 6 horas, vai para lá, ou você tem uma passagem muito mais barata que vai para Paris, passa 2 dias ou um dia, 24 horas de escala, aí depois você vai para lá. Esse tempo de escala maior que obriga o passageiro a sair do aeroporto, se hospedar num local, comer, provavelmente vai utilizar aquele tempo para visitar, né, um lugar ou outro. É um incentivo fiscal que a cidade faz para as empresas, para as companhias aéreas, reduzindo o preço da passagem, incentivando que a pessoa fique, um turista de maior passagem, para ele não ficar somente ali no aeroporto, né? Uma vez eu tive essa oportunidade de ficar 36 horas em Luanda por uma passagem muito mais barata. Então, assim, é uma forma de atrair passageiros, é uma forma de atrair turistas e tornar a cidade, né, e se tivesse a indústria do turismo. Então aí, ó, Londres, Nova York, Tóquio, Atlanta, Paris, Chicago, Los Angeles, Pequim, Xangai, Dallas. Muitas aqui são dos Estados Unidos, né, como podemos ver. Olha só, outra parte, número de bilionários que residem nesse local. Moscou aparecendo em primeiro lugar, né? E aí aparece, inclusive, ali Mumbai disputando com São Paulo. Enfim, é muito interessante ver como que essas ordens vão se modificando, né? Eu esqueci de falar, tem uma extensão também da rede de metrô. Ter uma extensão de rede de metrô não significa que vai ter mais passageiros. A extensão de Xangai é muito moderna, não me arrisco a dizer isso, mas pode ser uma das mais modernas do mundo. É um exemplo clássico, na verdade, de quanto que se expandiu uma rede em tão pouco tempo, mas não significa que vai ter tantos passageiros, tá? Isso pode ser um metrô um pouco mais vazio do que aqueles habituais que se tem, por exemplo, em Londres, Nova York. E ali, por fim, produto metropolitano bruto, ou seja, aquilo que é produzido nesse local. Metropolitano, no caso das cidades que estão em volta nesse núcleo urbano. Tóquio, Nova York, Los Angeles, Chicago, Paris, Londres. Ou seja, aparecendo aqui muito Estados Unidos basicamente mais os Estados Unidos que aparece aqui como
as cidades com maior produto metropolitano bruto, mas liderando por Tóquio novamente. Então é isso, aí são alguns parâmetros, esses são os rankings de cada cidade a respeito do que se pode ver, do que você pode utilizar como critério para estabelecer uma cidade global. Algo, pessoal, que dá muita confusão, algo que gera... Toda vez que eu vou falar com os estudantes a respeito disso, eu vejo o quanto é necessário falar a respeito disso, né? O que é um município? O que é uma cidade? O que é um município? Tá? Se isso estiver já claro para você, tudo bem, que bom, já pode avançar. Porém, há muitas dúvidas a respeito disso, uma confusão entre as nomenclaturas município e cidade. Eu vejo muita gente, por exemplo, cometendo um erro desnecessário. Por exemplo, quando vai comparar populações, porque tal cidade é maior do que a outra. Esse maior, às vezes a pessoa vive em algum local que a extensão territorial é maior, mas não a população. Uma confusão desnecessária, porque basta só aprender usar esses termos que tudo se resolve. No caso aqui eu vou pegar São Paulo como exemplo, tá? Isso daqui é os limites municipais de São Paulo. Aqui eu estou utilizando um mapa do plano diretor com zoneamentos. O zoneamento, nós vamos falar isso no último bloco a respeito do plano diretor, mas só para passar rapidamente, zoneamento é o que o plano diretor, ou seja, o plano que dá as diretrizes de crescimento de uma cidade, estabelece para cada local. Esse zoneamento é, em parte, uma interpretação de como a cidade já é, ou seja, né, ao fazer o plano diretor, observou que tal bairro é muito populoso, tem muitos prédios, ou seja, o zoneamento lá pode ser para manter assim, incentivar isso. Ou o contrário, o local ainda não teve ocupação e a intenção é ocupar. É uma área propícia para a ocupação vertical. Ou seja, eu faço um zoneamento de expansão urbana de adensamento, por exemplo. Vou ter vários nomes de zoneamento. Não, geralmente utiliza esses termos que eu estou falando, adensamento, restrito, controle ambiental, etc. Mas cada município utiliza sua nomenclatura para esses zoneamentos. Mas aqui é um mapa que, olha só, a gente tá muito pequeno, né, ali a legenda, mas para nós não interessa exatamente o que se trata cada uma, mas é para mostrar que essas partes mais claras, amarelas, vermelhas e roxas, são pontos de algum modo urbanas, né? Seja de maior adensamento, menor adensamento, industrial ou não industrial, zona de interesse social ou não, de restrições, de uso incômodo, por exemplo. Uso incômodo é quando é uma área destinada para empreendimentos que geram impactos ambientais maiores, por exemplo, um lixão, né, um aterro sanitário ou alguma usina que produza fumaça ou algo assim. Enfim, isso aqui são os zoneamentos. E essas partes mais verdes provavelmente estão referindo a áreas de proteção ambiental total, conservação, ou de áreas de restrição, áreas de densamento leve, né? Isso é um município e ele é zoneado dessa forma. Podemos, né, se for resumir todas aquelas cores que estão ali na legenda, poderíamos dizer área urbana e área não urbana. Essa área não urbana podemos sintetizar como área rural. Tá? Por que eu estou falando sintetizar? Porque nada é tão simples assim. Mas o zoneamento é que diz se aquela área é urbana ou rural. Município, pessoal, que fique claro, município é uma divisão territorial do país. Sim, o território nacional, o país, tem seus poderes executivo, judiciário e legislativo. Os estados também. Os municípios também. Né? O prefeito é o poder executivo do município. Os vereadores os vereadores são os poderes, são o poder legislativo daquele município. Isso aí aí reduzindo, fragmentando a, a escala de poder.
né? E é apenas isso, somente, né? Somente isso. E aqui eu trago aquela dúvida que nós tivemos no início da aula, o que que é uma cidade e o que que é rural. E aqui eu tento, né, eu falei que eu ia frustrar vocês porque a definição, na verdade, é essa, né? Entre o urbano e o rural não há critério estabelecido internacionalmente. Não há o critério que todos os países utilizam. Por isso a dificuldade de comparar a taxa de urbanização entre países, porque cada um utiliza de um critério. Tá? Cada país escolhe um conjunto de variáveis para poder dizer se aquele país é ou não é. Desculpa, se aquela população é ou não é rural, é ou não é urbana. Mas, uma das formas que a gente pode compreender, por exemplo, né, que já foi utilizada, é espacialização dos setores da economia. Onde tiver concentração dos setores secundários e terciários, ou seja, indústrias e serviços, é urbano. Onde tiver concentração do setor primário, é rural. Isso serve? Em alguma medida sim, mas ela vai mais distorcer a realidade do que ajudar a compreender. Porque hoje temos produção industrial e de serviços em todo o espaço praticamente. Né? Se a área não for de preservação, pode ter todos esses tipos de serviços e indústrias. Isso não responde. Além do que, em algumas cidades é possível ver também algum tipo de agricultura urbana, né? O que não faz aquele local rural. E existir serviços e indústrias no rural não significa que se torna urbano. Então, não serve. A OCDE utiliza um critério que aí vai conseguir, de alguma forma, compreender internacionalmente o espaço, um critério genérico e universal, é a densidade demográfica. Então estabelece, ó, tal densidade demográfica é urbano, tal densidade demográfica abaixo de tanto não é. Isso também não ajuda muito. Isso pode até apontar algo, uma pergunta que é: onde está onde há mais densidade urbana, desculpa, maior densidade de população, onde há menos densidade de população? Essa pergunta daí, por exemplo, já é respondida objetivamente. Porém, não responde, porque existem cidades pouco densas, existem áreas rurais muito densas. Áreas, por exemplo, ali na região de Bangladesh, com agricultura, né, intensa ali, de pequenas propriedades, mas muito próximas uma à outra, é altamente denso. Se você for pegar ali por exemplo, um assentamento de sem terra, né, ex-sem terra, né, um assentamento da reforma agrária, pode ser muito denso e nem por isso é urbano. Então não responde também. Né? No Brasil, é o critério político-administrativo, como eu falei para vocês. Tá? Em 1937, dizia que um decreto que a sede dos municípios seriam urbanas. Então, todo município, todo o contorno do município, a sede é urbana. Ponto final. Né? Depois, com a Constituição de 1988, os municípios que passam a decidir o que é urbano e o que não é. Como? O zoneamento. E como eu disse, esse zoneamento, ele interpreta uma realidade, mas ele também diz as diretrizes do futuro. O que dá muita confusão. Nós vamos falar, eu estou tentando lembrar aqui quando, mas eu acho que na próxima aula, na aula 8, sobre espaço urbano no mundo e no Brasil. E nós vamos falar um pouco sobre isso, que quando uma população urbana cresce, tem vários motivos. Um deles não foi a urbanização, não foi a migração campo-cidade, ou nem o crescimento da população urbana exatamente, mas pode ser expansão do zoneamento urbano. Então, um bairro que não era urbano, era considerado rural, faz lá virtualmente, né, o zoneamento urbano. Quando o IBGE vai fazer a contagem, aqui é zona urbana ou é rural? Não, aqui é urbano agora. Não modifica nada espacialmente, mas passa a ser urbano. E por outro lado também, nós vamos falar sobre as vantagens de ser urbano para o município e as vantagens de ser rural para o país. Uma vez que muda a forma de tributação.
o IPTU, o ITR. Isso é muito importante. O IPTU é recolhido pelo município, o ITR, que é do rural, é recolhido pelo governo federal. Ou seja, para os municípios, de certo modo, quanto maior a área urbana, melhor. Por que de certo modo? Porque para tributar é bom, mas se você torna um local urbano, alguns tipos de serviço, principalmente saneamento básico, se tornam mais obrigatórios de serem instalados. Mas continuando aqui, eu acabei de falar aqui, o IPTU é o imposto local, o ITR, que é o rural, é o imposto federal. Estava falando sobre isso aqui agora. O Código Tributário de 1970 estabelece que se houver ali um posto de saúde, no máximo a 10 quilômetros, escola, meio-fio, iluminação pública, saneamento básico, etc., já é urbano. Na verdade, não precisa de ter tudo isso, basta 3 critérios para se tornar urbano. Um pouco estranho, né? Vai ter cidades inteiras que não vai ter um posto de saúde a menos de 10 quilômetros, né? E, enfim, também há comunidades rurais, já estive em várias, que vai ter iluminação pública, vai ter posto de saúde, vai ter um saneamento básico lá, e nem por isso vai se tornar urbana. Então, isso é meio complexo. Desse modo, há no Brasil o registro de uma urbanização superior ao que realmente é. Inclusive, existem pesquisadores que defendem isso, que o Brasil é muito mais rural do que se imagina. Avançando, aqui nós temos o distrito. Deixa eu me retirar aqui. O distrito é uma subdivisão do município, ou seja, aqui no caso de São Paulo, de novo, nós temos as subprefeituras. Isso é algo muito próprio de São Paulo, né? Pela dimensão, né? Que é São Paulo, mas também nós temos os distritos. Os distritos é uma subdivisão do município. Uma forma, né? Às vezes o município é muito grande, o município às vezes tem povoados dentro daquele município que não é a sede. Então, dependendo de alguns critérios, pode se tornar um distrito. Nem todo povoado vai ser um distrito, tá bom? Isso também é decreto que estabelece distritos, a partir de um estudo também geográfico para ver se é possível transformar em distritos, se é necessário fazer isso. Seguindo, e aqui um outro nome também que causa muita confusão: metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é o nome que se dá para esse núcleo urbano, para essa concentração urbana que atravessa limites municipais. Aqui, mais uma vez, São Paulo. Mostrando aqui o município de São Paulo, e aí a parte vermelha é o que nós chamamos de mancha urbana, tecido urbano, ok? Conjunto ali, a concentração de casas, edifícios, indústrias, vias, etc. E olha só, ela atravessa vários municípios, né? Então não pode dizer nem que é conurbação de um município e outro, é conurbação de vários municípios limítrofes e, além disso, atravessa também esses municípios limítrofes, alcançando outros. Ou seja, mostrando ali a grandeza que é a metrópole de São Paulo. Como vocês podem ver, essa mancha urbana atravessa esses municípios mais no sentido longitudinal e o sul, né, a zona sul de São Paulo, algo mais vazio, né, algo não tão ocupado. Ou seja, não é necessário ocupar todo o município para se tornar uma metrópole também, né? Algo que não é tão comum, mas existe. Isso é uma metrópole, ok? Não confunda, isso aqui é a metrópole. Por isso que eu digo como é importante ver a metrópole para entender o tamanho populacional de fato daquele local. E para finalizar, região metropolitana é diferente. É diferente de metrópole. Tem a ver? Tem tudo a ver, porém é diferente. Metrópole, tecido urbano. É a urbanização, todo o tecido urbano no entorno. Região metropolitana é uma. Eu não sei se vocês estão vendo ali, acompanhando à esquerda. Eu estou colocando ali, ó, conurbação, metrópole. Voltei agora para o planejamento. Estava município, distrito no planejamento, agora eu volto para o planejamento para dizer o que é região metropolitana. É uma região de planejamento. Tá? Vamos começar com o mapa aqui embaixo, esse aqui de todo o estado de São Paulo. Tá vendo várias regiões com cada cor? Ali são regiões, subdivisões do estado de São Paulo para planejamento.
né? Então, para a gente compreender a realidade espacial das diferenças regionais que existem no próprio interior de um estado, se divide em regiões e ali estabelece gestões próprias para cada particularidade, para cada realidade. A região metropolitana é uma região, tal como outras que existem. No estado onde você vive, depois pesquisa quais são as regiões, geralmente colocada como mesorregiões do estado. Então, essas mesorregiões, a região metropolitana é mais uma. Só que ela tem uma especialidade, uma especificidade, que é uma região que geralmente vai ser menor do que as outras. Né? No caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma região metropolitana de Belo Horizonte, mas nós também temos uma região chamada Norte de Minas, que é muito grande, muito maior em área. Temos a região Sul de Minas, temos a região Zona da Mata, temos a região do Triângulo Mineiro, temos a região da, do Vale do Jequitinhonha, não sei se já falei. Isso são regiões de planejamento. A região metropolitana é menor em espaço, porque ela vai estar mais concentrada ali onde tem maior concentração populacional. Isso vai ajudar no planejamento, em compreender, por exemplo, estabelecer ali secretarias próprias, né, superintendências próprias de saúde, de transporte, de educação. Ou seja, para quem trabalha aí com gestão pública vai entender muito bem isso, como que é diferente se tratar de regiões. Se uma região, se não houvesse esse tipo de região, seria muito complicado você gerir um local tão populoso, tão denso, né, sem concentrar ali naqueles municípios que fazem mais parte. Algo que, por exemplo, está na realidade no cotidiano de todo mundo, o tempo todo, é o transporte coletivo metropolitano. Né? O, o, a oferta do serviço de transporte coletivo regular entre essas cidades, sem necessidade de, por exemplo, de comprar passagem na rodoviária e tal, e tal. São muito mais regulares. E com certo subsídio também. Né? Por conta dessa. Aí nós vamos chegar na próxima aula, vamos falar sobre isso, sobre as migrações pendulares, por exemplo, que é muito comum dentro dessa região metropolitana. Tá bom? Diferença entre metrópole e região metropolitana. Metrópole, geralmente, nós chamamos de a grande, por exemplo, São Paulo, a grande São Paulo. Diferente da região metropolitana de São Paulo. Ok? Assim, importante, as primeiras regiões metropolitanas foram criadas em 1973, com uma ideia de estratégia desenvolvimentista. Então, tudo que eu estou falando aqui sobre planejamento, né, sobre regionalização, tem tudo a ver com aquela estratégia própria da ditadura militar, para poder compreender, né, esses locais. E também porque a população urbana do Brasil estava crescendo muito. Mas a partir de 88, com a Constituição, a incumbência na criação de tais unidades, né, que são as regiões metropolitanas, passa a ser estadual. Ou seja, o Estado agora pode dizer: vamos criar uma região metropolitana aqui? Vamos criar uma aqui? Hoje, por exemplo, já existem mais regiões metropolitanas do que as próprias capitais. Né? Porque são cidades que conurbaram no interior e se transformaram em região metropolitana. Ok? Pessoal, na próxima aula vamos começar falando sobre megalópole e seguimos depois, finalmente, com a ideia de urbanização neoliberal. Tá? Vamos ver alguns problemas relacionados a isso para finalizar essa aula sobre conceitos. Tá joia? Obrigado, até lá.